Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então, Jesus designou 12 para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12, Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filho do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o cananeu e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nós hoje estamos diante de um mistério. E eu convido você a prestar muito atenção diante deste mistério da escolha dos apóstolos. Estamos no capítulo 3, dos versículos 13 até o 19 do Evangelho de São Marcos. Jesus ele sobe ao monte para rezar, e aqui vai dizer que ele chamou os que ele quis. E foram até ele. Então Jesus designou 12 para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar com autoridade para expulsar os demônios. Aonde está o mistério que eu quero falar aqui para vocês? E é importante você perceber para que você possa rezar pela a hierarquia da igreja. Quando eu falo rezar pela hierarquia da igreja, é rezar pelo Papa, pelos bispos, pelos sacerdotes, pelos diáconos. Por quê? Porque esses homens, eles foram escolhidos a dedo por nosso Senhor Jesus Cristo. Como nós vimos aqui. Jesus sobe um monte, ele reza e ele escolhe aqueles que deveriam continuar a obra de salvação, de redenção, de levar a palavra de Deus, de chamar as pessoas à conversão, à santidade e, por fim, para que as pessoas pudessem ganhar o céu. Jesus ele tinha 72 discípulos. Dos 72 discípulos, ele escolheu 12. E aqui nós vimos a relação desses 12. Se nós formos olhar a história de cada um desses apóstolos, porque é preciso notar uma coisa. Eu falei aqui de bispos, né? Falei de sacerdotes. Jesus escolheu os 12, que deu o nome de apóstolo. Então, nesse grupo dos apóstolos, tinha Pedro, que estava à frente dele, e tinha os outros apóstolos. Pedro, o cabeça dos apóstolos, e os outros apóstolos que estavam ali atentos, né? A Pedro, que era aquele que foi constituído para conceder a unidade entre os apóstolos, para que eles pudessem ter um ensinamento só.
Um ensinamento só. Não vários ensinamentos, cada um falando alguma coisa. No decorrer do tempo, aqueles que se tornaram Pedro, deu-se o nome de Papa. E os outros, os apóstolos, deram o nome de bispos. Então, quem é o Papa? O Papa é o sucessor de Pedro. Ele é o bispo de Roma. Então, quando um Papa é eleito, ele já é bispo e ele se torna, no caso, o bispo de Roma. E aí ele é o sucessor de Pedro. O sucessor dos apóstolos chama-se os bispos. Então aí nós temos na nossa igreja o Papa, que é o bispo de Roma. O bispo de Roma se torna aquele que vai ficar à frente, porque ele é o sucessor de Pedro. E nós temos os apóstolos representados pelos bispos, que são os sucessores dos apóstolos. Nós, sacerdotes, nós somos cooperadores dos bispos. E aí nós temos também os diáconos, que cooperam também ali nas dioceses, ajudando o bispo e ajudando também o sacerdote, fazendo casamento, levando também a palavra de Deus. A única coisa que eles não fazem é consagrar o pão e o vinho, ou seja, celebrar a Santa Missa e atender confissões e dar a unção dos enfermos, que é próprio dos bispos e dos sacerdotes. Eu estou aqui fazendo um resumo, porque não dá para se falar tudo assim, né, bem detalhado. Então, dentro desses apóstolos que Jesus escolhe, é preciso notar a vida de cada um. Se nós formos olhar Mateus, ele era um corrupto, ele era um cobrador de impostos, detestado pelos judeus. E Jesus escolheu ele. Aqui está falando que Tiago e João, eles tinham o nome de filhos do trovão. Vou ler aqui como está no próprio Evangelho, é o versículo 17. Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filho do trovão. Lembremos que o temperamento dos dois não era um temperamento assim muito bom, não. Vocês se lembram quando Jesus enviou duas pessoas para irem a Samaria, porque eles estavam indo para Jerusalém? Jesus já estava sabendo que ele ia para Jerusalém para morrer. Então ele mandou duas pessoas para ir na Samaria, porque eles iam passar pela Samaria, para que eles pudessem, no caso, arrumar um lugar para Jesus e os apóstolos poderem ficar lá. E essas duas pessoas foram, quando voltaram, disseram que eles não iam acolher Jesus e os judeus e os apóstolos, porque eles eram judeus, porque existia uma briga ali entre judeu e samaritano. E aí fala que João, né, Tiago já foi dizendo: desce fogo do céu, destrói todos eles. E Jesus disse: acalme-se que não é bem por aí. Olha quem era João. Depois nós vemos lá João já velho, dizendo que Deus é amor, falando que nós não devemos brigar uns com os outros. Houve uma mudança. Mateus, Tiago, João, todos eles mudaram o coração. É um mistério. O pontífice, o sacerdote, vai lá na carta aos Hebreus, no capítulo 5, versículo 1, vai dizer que ele é tirado do meio do povo para oferecer sacrifícios por si e pelos outros. Oferecer sacrifício, oferecer
o sacrifício pelos pecados, pelos nossos pecados. O que é que eu quero dizer com tudo isso? Precisamos primeiramente notar, meus irmãos, que Jesus não escolhe aquelas pessoas que vão estar à frente da igreja para ensinar, para perdoar os pecados em nome dele, para oferecer sacrifícios. Ele não escolhe pessoas puras e santas. São homens normais. Isso precisa estar bem claro diante de nós. Só que esses homens, eles realmente precisam mudar de vida e precisam levar uma vida santa, porque a quem muito deu, muito será cobrado. Não é possível que um sacerdote ou um bispo que está ali à frente para levar a palavra de Deus e a salvação para os outros, leve uma vida errada. Não se pode, mas sabemos que acaba se levando. E cada um vai prestar conta dos seus atos diante de Deus. E aí nessa lista dos apóstolos, eu fico impressionado que quando eles se referem a Judas, eles deixam bem claro o que Judas foi. E aqui diz: e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Esse que traiu era apóstolo. Ele não deixou de ser apóstolo porque ele traiu. Ele continuou sendo apóstolo e traindo o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o sacerdote, quando ele é ordenado, ele recebe uma marca indelével. Essa marca ela não é tirada. Se ele vive no pecado, ele é um sacerdote no pecado. Se ele vive na graça, ele é um sacerdote que está na graça. E se morre numa condição de pecado, de pecado mortal, vai para o inferno. E essa marca não desaparece, continua sendo sacerdote no inferno. Se morre na graça de Deus, vai para o céu e continua sendo sacerdote no céu. É um mistério. É Deus quem escolhe. É impressionante que Deus escolheu Judas. Se nós fôssemos observar, era para Judas não ser escolhido, mas Judas foi escolhido. Tem um momento que Jesus vai dizer o seguinte, que o filho do homem vai ser traído era melhor que não fosse nascido. Aí você poderia me perguntar, mas então, se Judas iria trair Jesus, por que ele escolheu? Não, meus irmãos. Jesus escolheu Judas e na medida que o tempo foi passando, Judas foi traindo Jesus. Aqui entra a liberdade. Nós não vamos dizer assim que já estava predestinado para Judas fazer isso para Jesus. Não estava predestinado. Judas é que na medida que ele foi, isso é um mistério, ele foi entrando por esse caminho, tanto que lá na última ceia Jesus deu oportunidade para que ele não fizesse aquilo. Lembremos que Jesus fala o seguinte, no meio de nós, ele com os apóstolos, tem um que vai me trair. Olha, Jesus está dizendo, mostrando para Judas que ele sabe o que Judas está pretendendo fazer. A chance de Judas dizer não. E aí, os apóstolos começaram a perguntar, sou eu? Aí Judas, sou eu? Aí Jesus disse, tu dizes. E aí Jesus ainda disse para ele, vai e faz o que você tem que fazer. Tudo era a oportunidade, mas ele já estava dominado pela ação do mal e convicto do que ele iria fazer. E ele fez. E era um apóstolo.
Você está entendendo? Mesmo com toda a vida errada, né, de um sacerdote, de um bispo, na hora que vai consagrar, continua consagrando. Na hora que dá absolvição dos pecados, continua absolvendo. Os pecados dos bispos, do sacerdote, os pecados do Papa, não elimina a sua função, a sua de sacerdote e de bispo, aquela ordenação, aquela consagração que ele recebeu. Essa marca, como eu disse antes, ela não desaparece. Imagine um padre levando uma vida dupla, um bispo levando uma vida dupla, um papa levando uma vida dupla. Ele será um papa levando uma vida dupla, ele será um bispo levando uma vida dupla, ele será um sacerdote levando uma vida dupla, e até um diácono levando uma vida dupla. Não deixa de ser, continua sendo. É um mistério. Por isso que você, diante de tantos escândalos, de tantas coisas que você vai ouvindo, é preciso rezar. Rezar para que haja uma conversão, porque se não houver conversão, vai pagar diante de Deus no dia do ajuste de conta que eu e você iremos ter que prestar contas. Então Judas ficou com essa fama, o traidor. Meu Deus do céu. No dia que eu morrer, passar desta vida para outra, eu, como sacerdote, qual é a fama que eu vou levar? Traidor? Deus me livre. Pedófilo? Deus me livre. Vida dupla? Deus me livre. Ladrão? Deus me livre. É preciso ser santo. Eu preciso ser um sacerdote santo. Eu não posso ser um sacerdote de vida dupla, ladrão, traidor, que ensina as coisas erradas. Repito, apesar de Judas ser um traidor, ladrão, lá no Evangelho de São João fala, né, que ele era um ladrão, era um corrupto. Traiu Jesus com um beijo, mas ele não deixou de ser apóstolo por causa disso. Depois, infelizmente, ele acaba se enforcando. Lembremos também de Pedro que foi colocado à frente, e Pedro negou. Ele dizendo, né, quando Jesus falou que ele ia ser levado, preso e tudo mais, ele disse, eu não vou permitir que uma coisa dessa aconteça. Aí Jesus disse, olha Pedro, sabe de uma coisa, eu rezei por ti porque o diabo iria joelhar você, eu rezei por ti. E depois ele dizendo que não ia trair, acabou ali negando nosso Senhor Jesus Cristo. Mas depois houve a reconciliação. Graças a Deus hoje houve a conversão, que já em Judas não teve conversão. Está compreendendo? Então, infelizmente, como a fama de Judas foi essa, e ficou como traidor, pode ser que um sacerdote, ele traia Jesus na pedofilia. Infelizmente, nós estamos vendo isso. Ele traia Jesus roubando, e nós vemos tantas situações aí de bispos, meu Deus, que roubou. Meu Deus do céu.
E pode ser que isso aconteça comigo. Não estou aqui apontando pecado de ninguém, não. Eu estou apenas mostrando uma realidade a partir das escolhas dos apóstolos e mostrando para vocês que Jesus escolheu e dentre eles teve aquele que acabou traindo. Não significa que que quando é escolhido, já é escolhido para trair, que não é escolhido para trair, mas o tempo vai fazendo com que cada um vai tomando as suas decisões, assumindo seus atos, e em vez de ensinar, de oferecer sacrifício e tudo mais, vai pendendo por um caminho errado, como um sacerdote, um bispo, um cardeal, até um papa poderia ensinar errado. Isso é uma traição, ensinar errado. Vocês estão entendendo? Imagina eu ensinando as coisas erradas para você. Ensinar as coisas erradas para você significa levar você para o caminho da perdição. Jesus falou, ai daqueles que ensinar uma vírgula. Jesus fala uma vírgula errada do que eu ensinei. Ai daqueles. Por isso, meus irmãos, rezemos pela igreja, pela hierarquia. Nós estamos vivendo tempos difíceis dentro da igreja, infelizmente. E é o que nós encontramos aí. É um ensinando errado, é outro fazendo tantas coisas na liturgia, aberrações dentro do sacrifício da Santa Missa, ensinando que agora todo mundo está livre para fazer o que quiser. Meu Deus do céu, a igreja está passando por uma grande prova. E agora nós vamos ver quem é católico de verdade. Porque é fácil dizer eu sou católico quando tudo está certo, mas ser católico com tantas coisas erradas que nós estamos vendo por aí é outra coisa. Católico de verdade é aquele que, mesmo que esteja ensinando errado, nós estamos firmes no nosso caminho. Por isso é tempo de nós lermos, estudarmos, meditarmos o máximo que nós pudermos o catecismo da igreja, os ensinamentos de sempre que a igreja sempre ensinou, porque nós vivemos tempos difíceis, tempos de muita prova. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.